Esse vírus não tem cura, não tem tratamento precoce. Tudo que se disser em oposição a isso é puro charlatanismo a essa altura do campeonato. Que lá atrás se tentasse um estudo esse, um estudo aquele, era o desespero da tentativa-erro. Hoje os procedimentos estão pacificados, não existe nenhum remédio com eficácia para a Covid-19. Só tem uma solução para a Covid-19, vacina. Esse ano, estávamos em dezembro com 5 milhões, mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. O Butantan estava processando 4 milhões e já tinha 5 milhões e meio de doses prontas. Ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato. Presidente, hoje o senhor foi muito taxativo, disse que não vai comprar a vacina chinesa contra o coronavírus. A minha dúvida é a seguinte: e no futuro, caso a Anvisa aprove essa vacina, se houver o registro, o governo pode comprar essa vacina no futuro, presidente? Claro, da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso. 7 de outubro, eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio, tá, desse ano. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. E aí, em julho também, quando houve essa primeira iniciativa, nós fizemos a primeira oferta de vacinas ao Ministério da Saúde. Tá? Então, eu mandei um ofício no dia 30 de julho de 2020, onde, entre os considerandos, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa no momento que ainda não se tinha vacina. Então, nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. 60 milhões de doses no último trimestre de 2020. Julho de 2020. Pois bem, em agosto, a Pfizer anunciou que tinha chegado ao princípio ativo de uma vacina. Ia começar os testes, que são padronizados, tem fase 1, fase 2, fase 3, enfim, mas que tinha chegado ao Pfizer. E, para projetar sua base produtiva, mandou uma espécie de ofício circular para o planeta Terra, com certas proporções, e ofereceu ao Brasil, estou falando em agosto, com ofício recibado, ou seja, protocolado, tenho cópia, ofereceu ao Brasil 70 milhões de doses para entrega em dezembro passado. Sabe o que aconteceu? O governo Bolsonaro não respondeu ao ofício. Data na qual o Bolsonaro estava pondo em dúvida a necessidade de vacinação e chegando a dizer, para atingir a camada popular mais sofrida, que não sabia se a pessoa tomando uma vacina dessa ia virar um jacaré. Este canalha que está na presidência da República disse isso. O resultado dessas ações do Bolsonaro está se refletindo no desemprego recorde. O IBGE divulgou agora há pouco os números do desemprego no país, que voltaram a bater recorde. No primeiro trimestre foram registrados 14,8 milhões de desempregados. É uma taxa de 14,7%. E esses números são os maiores desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. Segundo o IBGE, no início do ano, mais pessoas costumam normalmente voltar a procurar trabalho depois de serem dispensadas de empregos de fim de ano.
Também é recorde o número de desalentados. 6 milhões de pessoas que poderiam estar trabalhando, mas desistiram de procurar emprego. Se você não vacina com pressa, as sequelas de uma onda, 2 ondas, 3 ondas, todo mundo diz que vem uma 3ª onda em junho agora. Vou repetir isso para a gente continuar tendo precaução a despeito dos governos. Então, veja, o que acontece? Fecha de novo. E aí, esse stop and go que os americanos falam, anda e para, arrebentou a economia brasileira. Então, é uma coisa completamente estúpida você achar que uma coisa é separada da outra. Não é. Só tem economia razoável quando você consegue pressa na imunização ou um lockdown radical, tipo 15 dias, todo mundo trancado em casa, que você interrompe a transmissão. Como nós não conseguimos, nem fizemos nenhuma coisa nem outra, e não financiamos a transição das empresas, a transição está ficando mais cara e impagável. Não é? Então você está fazendo chegar para uma população que perdeu a renda R$150 de coisa, quando a cesta básica está com pior poder de compra do salário mínimo dos últimos 16 anos, Marcelo. Chega a ser cruel. A cesta básica brasileira hoje em São Paulo custa R$640. Você dá 150 para um pai de família ou para uma mãe de família, é 1/4 de uma cesta básica para a família viver um mês. Olha o que está acontecendo no Brasil. Se as populações não botarem a mão na cabeça da gente precisar construir um outro caminho, eu francamente duvido da sorte da nossa nação para o futuro. Como Ciro Gomes faria para gerar milhões de empregos, rapidamente? Entre a eleição e a posse, eu vou descansar 2 dias e vou cair em campo para construir 2 movimentos concatenados um com o outro. Um é uma reconstitucionalização do país. Redesenhar a lógica dos tributos, as tais reformas brasileiras, só que não vai ser fatiada. Vai ser uma proposta completa, com começo, meio e fim, explicando onde é que vai apertar o cinto, onde é que vai afrouxar um pouco o cinto. E os ricos vão ter que pagar essa conta agora no Brasil. Nada que seja diferente daquilo que são as melhores práticas internacionais. Mas é assim, vou te dar um dado aqui. A maior fazenda do agronegócio do mundo é o Brasil. Maior fazenda, todo mundo tem esse orgulho, eu tenho esse grande orgulho. Você sabia que o Imposto Territorial Rural, que essa imensa fazenda chamada Brasil, recolhe de imposto, é menos do que o IPTU que a classe média de São Paulo paga por ano? Percebe? Não. Então, eu sei onde as andorinhas dormem. O problema é que é um conflito político. Nos Estados Unidos, as grandes heranças, acima de 20 milhões, pagam 29% de imposto. No Brasil, paga 4%. Aqui no Ceará nós já putamos em 8%, porque é o teto que o Senado dá. Então eu vou tentar discutir porque eu quero fazer aquilo, o objetivo e tal. Então vai ser a reforma constitucional completa e o redesenho do Pacto Federativo Brasileiro. Porque por esse caminho eu acabo com a história de toma lá da cá, fisiológico, clientelista, corrupto da relação do presidente com os partidos. Eu via governadores e via partidos e parlamentares, vou fazer o Pacto Federativo. Só para você ter uma ideia, São Paulo hoje está quebrado. Rio de Janeiro quebrado e meio. Rio Grande do Sul trincamente quebrado. Minas Gerais quádruplamente quebrado. Esses 4 estados são responsáveis por 84% da dívida dos estados com a União, que são meros, aspas, 600 bilhões de reais. Só para você, por que eu digo meros? Porque o governo federal sacou do caixa do Banco Central R$1 trilhão e botou nos bancos a pretexto da pandemia. Por que eu não posso pegar 400 bilhões de reais e reestruturar a dívida desses estados? Em direção a restaurar a capacidade de investimento. Pronto, essas 2 providências. Redesenhar o Pacto Federativo para criar ambiente político, parlamentar, nacional, um diálogo... Não, e senão a máquina não anda, né? Senão a máquina não anda. Mas isso é o seguinte, entre a eleição e a posse eu vou desenhar essa proposta. Eu vou entrar, Datena, catando geração de emprego. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir frente de trabalho no primeiro dia do governo. No primeiro dia do governo, eu vou abrir frente de trabalho, vou subir o morro, vou subir a favela, vou entrar nas palafitas com construção civil, saneamento básico, moradia popular, pavimentação. Por quê? Porque isso não exige qualificação muito sofisticada, não importa do estrangeiro nenhum insumo, e é um investimento modular que eu posso fazer com várias fontes, que eu conheço todas. Né? Então, nesse Pacto Federativo, por exemplo, eu vou libertar os estados de uma intervenção absolutamente draconiana do Tesouro Nacional, que começou com o Fernando Henrique, passou pelo Lula, passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, igualzinho. Que é o seguinte, São Paulo, o Ceará, que não está devendo nada a ninguém, faz 30 anos que não atrasa funcionário,
enfim, que paga salário do professor maior do que São Paulo, sendo um dos estados mais pobres do Brasil. Eu estou falando, isso não é por gabolice, não. Isso aqui é um movimento que nós temos que produz resultados. E hoje a metade dos garotos de 18 a 25 anos de idade de ensino médio estão matriculados numa escola de tempo integral profissionalizante, que é o que eu vou fazer para o Brasil inteiro no médio prazo. Mas no primeiro momento é isso, é emprego, 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 emprego.